Imagine acordar e perceber que o som do mundo mudou. Não há mais o canto dos pássaros, nem o murmúrio distante das vozes. Agora, o que domina o ar é o som metálico do ferro e o brito dos que sabem que não vão ver o amanhecer. As fronteiras já não existem. Cada rua, cada campo, cada vilarejo se tornou uma extensão do campo de batalha. Não há para onde correr, o inimigo não tem rosto, ele é o próprio tempo, arrastando todos com ele. As pessoas lutam não por glória, mas por minutos de vida. Homens que nunca empunharam uma espada agora sangram por terras que nem sabem de quem são. Crianças se escondem nos celeiros, mulheres enterram o pouco que têm, e o céu parece que observa tudo em silêncio. O ar é espesso, misturado com fumaça e medo. E você sente, o chão vibra, os gritos se misturam ao som das trompas e tambores. Não há heróis, só sobreviventes por acidente. Esse é o momento em que a história muda. Não nos livros, mas na carne, no sangue e no eco que fica nas gerações seguintes. Porque quando o mundo se transforma em um campo de batalha, ninguém realmente vence. Alguns apenas vivem tempo suficiente para contar o que sobrou. As manhãs costumavam trazer esperança, mas naquele dia o amanhecer trouxe apenas o som das portas sendo arrombadas e dos sinos tocando em desespero. Era o início do que muitos chamariam de purificação, mas ninguém foi poupado. Nem os ricos, nem os pobres, nem os inocentes. A raiva havia tomado forma humana, um exército de olhos famintos por vingança e mãos endurecidas pelo ódio. As cidades se tornaram labirintos de gritos, famílias eram arrastadas para as ruas, julgadas em segundos, condenadas sem voz. Não havia tempo para rezar, nem para correr. Era o dia em que até os céus pareciam fechar os olhos. O medo se espalhava como fogo em palha seca. Pessoas se traíam por um pedaço de pão, irmãos se denunciavam para sobreviver um pouco mais. A culpa, o arrependimento, tudo isso deixaria de existir naquele instante. Porque naquele dia ninguém seria perdoado. A história registraria os números, mas jamais o som do que se perdeu, o som do humano sendo apagado dentro de cada um. Você conseguiria manter a razão se o mundo inteiro enlouquecesse diante de você? No começo, parecia apenas mais uma noite comum. As tavernas estavam cheias, as ruas iluminadas por tochas e o som distante das risadas misturava-se ao vento. Mas bastou um único ruído diferente. O eco de uma porta batendo, um cavalo descontrolado, uma chama acesa no lugar errado para que o caos tomasse forma. A cidade, antes viva, se transformou em um pesadelo coletivo. Portas se trancavam, janelas eram cobertas e o medo se infiltrava até nas pedras das calçadas. Em questão de horas, ninguém sabia em quem confiar. Vizinhos se acusavam, soldados perdiam o controle e o ar cheirava a fumaça, suor e desespero. Os sinos da igreja soavam sem parar, mas já não chamavam para a fé, anunciavam o colapso. O chão estava coberto de destroços e as sombras projetadas nas paredes pareciam dançar em agonia. Não havia mais líderes, nem leis, nem esperança. A cidade estava viva, mas enlouquecida. Gritos ecoavam nas vielas, segredos eram revelados em troca de abrigo e cada esquina escondia um novo horror. Era o colapso total, não apenas das estruturas, mas da humanidade em si. E se você estivesse lá, será que conseguiria distinguir quem era o verdadeiro inimigo? Ou teria se tornado um deles? O inverno chegou sem avisar. Não trouxe a beleza da neve, nem o encanto das paisagens brancas, apenas o silêncio mortal de um mundo que havia parado de respirar. As plantações morreram, os rios congelaram e o vento cortava a pele como lâminas invisíveis. As casas, antes refúgios, tornaram-se prisões geladas. Você podia ouvir à distância o som da madeira estalando nas lareiras, uma tentativa desesperada de enganar a morte. Mas o frio não se enganava. Ele entrava pelas frestas, devorava os corpos lentamente e deixava apenas o eco dos gemidos de quem já não sentia as mãos nem os pés.
Famílias inteiras se reuniam ao redor de um pedaço de fogo, dividindo o pouco que restava. E o tempo, cruel, parecia se alongar de propósito, apenas para observar até onde o ser humano poderia suportar. Alguns tentavam fugir, mas as estradas estavam cobertas por gelo e solidão. Outros rezavam, implorando por um raio de sol que nunca vinha. O frio havia apagado a esperança, e com ela o que restava de humanidade. Naquele cenário congelado, a pergunta que ecoava era simples e aterrorizante. O que é pior, morrer de frio ou continuar vivo, assistindo tudo congelar ao seu redor? Ninguém esperava que o inferno viesse de cima. Mas, de repente, o céu, aquele mesmo que antes trazia chuva e esperança, se tornou o maior inimigo da humanidade. O ar começou a cheirar a enxofre. O chão tremia, os animais corriam sem rumo e o sol desapareceu sob um manto de fumaça espessa. Em segundos, o dia virou noite. E então, o trovão. Um som tão alto que parecia rasgar o mundo em dois. Chovia fogo. Pedras incandescentes caíam dos céus como punição divina. Casas eram engolidas em chamas, templos desabavam e multidões corriam em desespero sem saber para onde ir. O calor era sufocante, a própria terra parecia gritar. Alguns diziam que era o fim dos tempos, outros apenas se ajoelhavam e esperavam que a dor acabasse logo. O horizonte brilhava em vermelho e o cheiro de cinzas tomava tudo. O céu, outrora símbolo de vida, agora cuspia destruição. E ali, entre o fogo e a fumaça, a humanidade percebeu algo terrível. A natureza não precisava odiar o homem para destruí-lo, bastava existir. Antes de tudo acontecer, havia um som. Baixo, distante, quase imperceptível, como um sussurro vindo do próprio chão. Alguns ignoraram, outros sentiram o presságio, mas já era tarde demais. Era o som da terra avisando que algo estava prestes a mudar. As paredes tremiam, os animais fugiam e o vento carregava um silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede o horror. E então, de repente, o mundo começou a gritar. O chão se abriu, engolindo casas inteiras, torres caíram, rios mudaram de curso e o céu se cobriu de poeira. O barulho era ensurdecedor, um rugido contínuo que parecia vir de dentro da própria terra. Não havia para onde correr, nem onde se esconder. O mundo estava ruindo diante de todos. As pessoas rezavam, choravam, chamavam por nomes que já ninguém podia ouvir. E quando o som finalmente cessou, o que restou foi o silêncio absoluto da destruição. A tragédia não começou com um grito, começou com um sussurro. Um som pequeno que anunciava o fim de tudo. Quando a poeira baixou, o mundo não era mais o mesmo. As cidades estavam em ruínas, os campos vazios, e o céu, antes vibrante, agora parecia cansado, pesado, como se também tivesse chorado. Mas o que restava não era apenas destruição, eram as pessoas, ou o que sobrou delas. Porque sobreviver ali era quase uma condenação. Os sobreviventes carregavam nos olhos o peso do que viram e do que fizeram. Alguns haviam abandonado tudo para viver um dia a mais. Outros tinham tomado o que não era seu, traído quem amavam, feito escolhas impossíveis. Agora, o silêncio pós-catástrofe trazia uma nova pergunta. Valeu a pena sobreviver? Não havia juízes nem tribunais. O julgamento vinha de dentro, uma culpa que corroía lentamente. A fome, o medo, o desespero, tudo isso havia transformado pessoas em algo diferente. E o mais cruel é que mesmo depois de tudo, o mundo seguia. O sol voltou a nascer, indiferente ao que havia acontecido. Mas os sobreviventes, esses nunca mais seriam os mesmos. No fim, a vida não era mais uma bênção, era uma dívida. Cada respiração parecia pesada demais, como se o próprio ar cobrasse o direito de continuar existindo. As cidades estavam em silêncio, o riso havia desaparecido, a música havia morrido e até o vento parecia soprar mais devagar, respeitando o luto do que restou da humanidade. Os poucos sobreviventes caminhavam entre ruínas e lembranças, tentando reconstruir algo, não o mundo, mas a si mesmos. Mas a verdade é que ninguém sobrevive impunemente.
O preço de continuar vivo é carregar o peso de tudo o que se perdeu, rostos, vozes, lugares. A memória se torna uma maldição. Cada passo dado é acompanhado pela culpa de ter ficado quando tantos se foram. Alguns tentavam encontrar sentido, outros apenas seguiam, vazios, guiados pelo instinto. E enquanto o tempo apagava os rastros da tragédia, uma certeza permanecia. A humanidade sempre paga caro por suas lições e raramente aprende com elas. Porque sobreviver nunca foi apenas continuar respirando. Foi aceitar que às vezes o maior castigo é seguir em frente.